Alcatraz. Por décadas, esse nome evocou a imagem da prisão mais segura do mundo, o lugar de onde ninguém escapava. Mas o que acontece quando examinamos a lenda com olhos de auditor? Este documentário desfaz o mito, peça por peça, com rigor histórico e sem romantização. No coração da Baía de São Francisco, apenas 2,4 quilômetros da costa mais próxima, ergue-se uma ilha de 22 acres que se tornaria o símbolo máximo do encarceramento americano. Mas Alcatraz não nasceu como prisão. Sua história começa muito antes, quando ainda era apenas um rochedo pelado cercado por correntes traiçoeiras e águas geladas. Em 1850, o governo americano reconheceu o valor estratégico da ilha. Com canhões apontados para o horizonte, Alcatraz tornou-se a primeira fortaleza militar da costa oeste. Durante a Guerra Civil, serviu como prisão para soldados confederados e desertores. A função punitiva já estava no DNA do lugar. Em 1934, em plena era da depressão e do crime organizado, o governo federal decidiu criar algo sem precedentes, uma prisão para prisioneiros que outras prisões não conseguiam controlar. Alcatraz seria a resposta definitiva. Ou assim prometia o discurso oficial. O Bureau of Prisons vendeu Alcatraz como solução científica para o crime. Na prática, era uma demonstração de força do Estado. A mensagem era clara: existem lugares dos quais ninguém escapa. A propaganda superou a realidade desde o primeiro dia. Contrariando o mito, Alcatraz não recebia necessariamente os criminosos mais perigosos. Recebia os mais inconvenientes, fugitivos reincidentes, líderes de motins, presos que desafiavam autoridades. Al Capone chegou não por ser violento, mas porque sua fama perturbava outras prisões. A rotina em Alcatraz era brutalmente monótona. Despertar às 6h30, café às 6h55, trabalho às 7h30. 13 contagens diárias. Cada minuto regulado. O objetivo não era reabilitação, era controle absoluto. Os presos chamavam isso de viver em câmera lenta. Durante os primeiros anos, vigorou a regra do silêncio. Prisioneiros não podiam falar uns com os outros, exceto em momentos específicos. Muitos desenvolveram problemas psiquiátricos severos. O silêncio, vendido como disciplina, era na verdade tortura psicológica institucionalizada. O bloco D, especialmente as celas chamadas The Row, representava o pior que Alcatraz oferecia. Escuridão total, uma pequena abertura para comida, nenhum contato humano. Prisioneiros eram mantidos ali por semanas, às vezes meses. Vários tentaram suicídio. Alguns conseguiram. Alcatraz ficou conhecida por servir boa comida, um mito que persiste. A realidade é que a alimentação era ferramenta de controle. Boa comida significava menos motins. Mas as condições da cozinha eram precárias, e a qualidade variava enormemente conforme a administração. O custo de manter Alcatraz era astronômico. $10 por preso por dia, quando a média federal era 3. Dinheiro que, corrigido para a data atual, seria algo um tanto substancial. Tudo precisava ser transportado de barco. Água, comida, suprimentos, até combustível. A ilha não produzia nada. Era uma fortaleza cara para manter 250 homens. Alcatraz reuniu alguns dos criminosos mais notórios da história americana. Mas quem eram realmente esses homens? Por trás das manchetes de jornal e das lendas de Hollywood, havia histórias de pobreza, violência e um sistema penal que transformava criminosos em celebridades. George Kelly ganhou o apelido Machine Gun não por sua habilidade com armas, mas pela propaganda de sua esposa Catherine, que distribuía cartuchos usados como souvenirs. O sequestro de Charles Urschel em 1933 rendeu $200 mil de resgate, mas também uma caçada implacável do FBI. Kelly passou 17 anos em Alcatraz, um homem quieto, muito diferente da lenda que a imprensa criou. Alvin Karpis liderou a gangue Barker Karpis, responsável por sequestros e assaltos a bancos que aterrorizaram o meio-oeste. Em 1936, J. Edgar Hoover fez questão de prendê-lo pessoalmente para provar que o FBI agia. Karpis passou 26 anos em Alcatraz, o prisioneiro que mais tempo ficou na ilha. Ensinou violão a um jovem detento chamado Charles Manson. Meyer Harris Mickey Cohen herdou o controle da máfia de Los Angeles após a morte de Bugsy Siegel. Ao contrário da maioria dos presos de Alcatraz, Cohen era obsessivamente limpo, tomava banhos múltiplas vezes ao dia e exigia roupas impecáveis. Foi preso por sonegação fiscal, o mesmo crime que derrubou Capone. Em Alcatraz, sofreu um ataque brutal que lhe causou danos cerebrais permanentes.
Antes de se tornar o criminoso mais procurado da América, James Fitay Bouger passou 3 anos em Alcatraz, de 1959 a 1962. O que poucos sabem, Bouger participou voluntariamente de experimentos da CIA com LSD, acreditando que reduziria sua sentença. Décadas depois, tornou-se informante do FBI enquanto comandava o submundo de Boston. Foi assassinado na prisão em 2018. Al Capone chegou a Alcatraz em agosto de 1934, como prisioneiro número 85. A mídia o retratou como o gangster que finalmente enfrentaria a rocha mais dura da América. Hollywood já estava escrevendo o roteiro antes mesmo de ele desembarcar. A verdade sobre Capone em Alcatraz é menos glamourosa. Ele chegou já doente, com sífilis avançada que destruía seu cérebro. Passou os últimos anos confuso, incapaz de funções básicas. Alcatraz não o domou, a doença sim. Ele saiu em 1939, um homem quebrado, e morreu em 1947. Robert Stroh, o Birman of Alcatraz, ganhou esse apelido em outra prisão, Leavenworth. Em Alcatraz, ele não teve permissão para manter pássaros. O filme de 1962 criou uma narrativa de redenção que nunca existiu. Stroh era violento, manipulador e morreu na prisão em 1963, poucos meses após o fechamento de Alcatraz. A mídia americana tinha interesse comercial em transformar criminosos em celebridades e Alcatraz em Olimpo do crime. Manchetes vendem. Filmes faturam. O público queria monstros e heróis, não análise sobre política criminal. A mitificação foi um produto de mercado. Quando romantizamos prisões, perdemos de vista sua função declarada: proteger a sociedade e, teoricamente, reabilitar. Alcatraz falhou em reabilitar qualquer um. O espetáculo midiático obscureceu esse fracasso por décadas. Ainda obscurece. Na noite de 11 de junho de 1962, Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin executaram a fuga mais elaborada da história de Alcatraz. Cavaram através das paredes com colheres, criaram cabeças falsas de papel machê e desapareceram na Bahia. Seus corpos nunca foram encontrados. O que sabemos com certeza: eles escaparam das celas, atravessaram o telhado, chegaram à água. Foram encontrados pertences flutuando, incluindo uma bolsa plástica com fotos e endereços. O FBI concluiu oficialmente que morreram afogados. Mas nunca provou. Em 2013, uma carta anônima alegou que John Anglin sobreviveu e morreu em 2008. O FBI reabriu o caso em 2018. Estudos com simulações de correntes sugerem que a sobrevivência era possível. A verdade permanece submersa nas águas geladas da Bahia. A fuga de 1962 virou filme em 1979. Documentários são produzidos até hoje. Cada nova evidência gera manchetes. A indústria do entretenimento não quer que o caso seja resolvido. O mistério é o produto. O fascínio pela fuga de Alcatraz revela algo sobre nós. Queremos acreditar que indivíduos podem vencer sistemas opressivos através de engenhosidade. É uma narrativa confortável. Ignora que, para cada fuga, havia milhares vivendo e morrendo em silêncio atrás daquelas paredes. Manter Alcatraz custava 3 vezes mais que qualquer prisão federal convencional. Tudo precisava vir de barco. A água era trazida diariamente do continente. Para manter 250 homens isolados, o governo gastava o equivalente a milhões atuais. A pergunta que ninguém fazia: valia a pena? Alcatraz não tinha programas de reabilitação dignos do nome. Biblioteca básica, trabalho braçal, e só. Os homens que saíam de lá, e a maioria eventualmente saía, não tinham preparação para voltar à sociedade. O objetivo nunca foi reintegrar. Era apenas conter. Se Alcatraz fosse um modelo eficiente, teria sido replicada. Não foi. Nenhum país democrático tentou reproduzir o experimento. O isolamento extremo mostrou-se caro, cruel e ineficaz. O modelo morreu com a prisão. Em 1963, o procurador-geral Robert Kennedy ordenou o fechamento. A justificativa oficial: custos operacionais e deterioração das instalações. A verdade incluía também a pressão por reformas penais e a percepção crescente de que Alcatraz era mais símbolo que solução. Em 1972, Alcatraz tornou-se parte do Golden Gate National Recreation Area. Hoje recebe mais de 1,5 milhão de visitantes por ano. A prisão que falhou como política pública triunfou como atração turística. O mito não morreu, foi privatizado. Alcatraz funcionou? Depende do critério. Se o objetivo era reduzir criminalidade ou reabilitar criminosos,
fracasso total. Se era demonstrar poder estatal e criar um símbolo de dureza, sucesso absoluto. O problema é que símbolos não protegem sociedades. Para o Estado americano, Alcatraz cumpriu uma função simbólica, demonstrar que existe punição máxima, que há um lugar do qual não se escapa. Mas símbolos de dureza não substituem políticas eficazes. Décadas depois, os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. Alcatraz não resolveu nada. Quando políticos falam em criar Alcatraz brasileiras ou endurecimento penal ao estilo americano, estão vendendo mitologia, não política pública. Copiar símbolos de fracasso não produz sucesso. Produz apenas mais fracasso, mais caro. Alcatraz ensina uma lição, mas não é aquela que os seus defensores incisivamente imaginam. Este documentário foi construído sobre fontes oficiais e pesquisa acadêmica verificável. Links disponíveis para aprofundamento. Conteúdo analítico, histórico e técnico. Sem fantasia institucional. Você pode pausar o vídeo neste ponto e anotar as fontes de pesquisa ou ir até os links de descrição do canal, encontrar o link Ruby de apresentação e clicar na apresentação de número 11, e encontrar Alcatraz, episódio 01 desta série, então chegar até esta lâmina e clicar nos próprios links da mesma. Muito obrigado por assistir. Este foi o primeiro episódio da série Prisões que Viraram Mito. Próximo episódio em breve. Siga o trabalho. Instagram e YouTube @Gustavo_GPP. Conteúdo analítico, histórico e técnico. Metodologia aberta. Sem fantasia institucional nem maquiagem.